Olá, meu nome é Otávio e este é mais um vídeo do canal Cristianismo Inteligente. Neste vídeo eu vou mostrar 23 pontos para ajudar você a identificar grupos que usam a Bíblia, mas não são do verdadeiro cristianismo. Eu creio que esse assunto ele seja mais interessante para cristãos, mas mesmo para você que talvez não creia no cristianismo ou até mesmo, seja ateu, estas informações podem ser úteis para dar uma clareza melhor do que é o verdadeiro cristianismo. Até porque muito do que tem sido dito contra o cristianismo tem como base um falso cristianismo. Eu também quero deixar claro que um ajuntamento de pessoas que esteja usando a Bíblia, orando ou cantando, não é necessariamente uma igreja de Cristo. Sobre isso eu vou falar em um outro vídeo, ok? Você já ouviu o ditado popular que diz: mais perdido que cego em tiroteio? É bem assim que muita gente se sente, né? Pessoas que desejam conhecer a verdade, no meio de tantas igrejas diferentes, cada uma ensinando o que quer e todas usando a Bíblia, ou a mesma Bíblia, como base de fé. Mas eu pergunto, será que todas estão mesmo usando a Bíblia como base para os seus ensinos? Porque a Bíblia ela deve ser a autoridade da Igreja de Cristo. Portanto, quem está fora do que ela ensina não pode ser considerada a Igreja de Cristo. Eu darei aqui algumas dicas para lhe ajudar a identificar grupos que usam o nome do cristianismo, usam a Bíblia, mas são heréticos e não estão de acordo com o cristianismo bíblico. Por quê? Simples, porque não usam a Bíblia como base de fé, ou os seus ensinos não estão alicerçados na Bíblia. Antes, é bom explicar também que uma igreja cristã verdadeira não terá nenhum destes pontos. Grave isso. Uma igreja verdadeira não terá nenhum destes pontos. Pode parecer radical, mas é assim que vejo. Mesmo que alguns pontos não pareçam tão prejudiciais, uma igreja verdadeira não terá estes pontos, pois não há base bíblica para nenhum deles. Já um grupo herético terá pelo menos um destes itens. E, na verdade, quanto mais itens tiver, mais distantes estarão das Escrituras e do verdadeiro cristianismo. Sugiro que guarde essa lista e depois pesquise na internet e analise o que você vê. Eu vou deixar na descrição para você analisar com mais calma. E como eu sei que muitos vão discordar do que eu vou dizer, e discordar não é problema, afinal todos têm o direito de defender seu ponto de vista, mas se quiserem defender algum desses pontos que eu vou expor, use base bíblica dentro do seu contexto, ok? E só um alerta também, se você é da turma do não julgueis, olha, analise se você tem razão de usar esse argumento, porque nos dias atuais está sendo muito usado esse argumento completamente fora do seu contexto. Então vamos lá, 23 características que identificam grupos heréticos, ou seja, 23 pontos que vão ajudar você a identificar um grupo, se ele é herético ou não. Primeiro ponto, ter um líder fundador do movimento que recebeu de alguma forma uma revelação especial e desde então ele dita ou ditou, caso já esteja morto, as doutrinas ou regras da organização. Lembrando que esse líder pode ser um homem ou mulher. O segundo ponto é que o líder ele tem um título especial dentro da organização que o coloca acima de todos os outros, ou seja, ele manda e desmanda. E aqui cabe uma observação. Caso o título que esse líder esteja usando seja de apóstolo, olha, o erro já está claramente identificado, pois não existem apóstolos em nosso tempo. O último apóstolo foi o apóstolo Paulo. Terceiro ponto. O líder afirma ser o cumprimento de alguma profecia bíblica ou o ressurgimento de algum personagem bíblico. Quarto ponto. Ensina sobre poderes místicos como sinais sobrenaturais, proteção de anjos, visões, revelações extrabíblicas, etc. Quinto ponto. Olha, essa quinta característica é muito frequente em grupos heréticos, ou seja, pede dinheiro dos fiéis através de persuasão e intimidação. Isso é heresia pura. Sexto ponto. Em suas reuniões, falam mais do diabo que de Jesus Cristo. Preste atenção nisso, hein? O sétimo ponto
declara poder total sobre o mundo espiritual e despreza outras igrejas. Ponto 8. Considera-se o único grupo com a verdade. 9. Utiliza vestimenta especial nos cultos com muitos objetos simbólicos, especialmente judaicos. 10. Faz uso exclusivo do Velho Testamento nas pregações. Número 11. Desprezam as cartas do Novo Testamento, especialmente as de Paulo. 12. Não fala sobre o pecado. 13. Não prega Jesus Cristo morto e ressuscitado. 14. A salvação é por méritos próprios, ou seja, pelas obras. Ou prega a salvação pelo batismo, ou ainda por guardar os 10 mandamentos. 15. Prioriza o bem-estar, milagres e vitória para a vida diária. Isso é o antropocentrismo, ou seja, o homem no centro. As mensagens, cânticos, são voltadas apenas para o bem-estar e vitória dos membros. Ponto 16. Mensagens são centradas na prosperidade. Número 17. Utilizam amuletos da fé, como tijolinhos, lenços, sal, rosa, botija, copo com água, cajado, etc. 18. Tem outras fontes de escrito além da Bíblia, considerados no mesmo nível da Bíblia. 19. Procura tirar membros de outras igrejas. É assim, né? Número 20. Usa interpretação particular das Escrituras, ou seja, interpretação exclusiva que nenhum outro grupo possui. Número 21. Adoram ou veneram outras divindades além do Deus bíblico. 22. Consideram Jesus Cristo um ser criado, um Deus de menor importância. E número 23. Aceitam apenas partes da Bíblia, excluindo alguns livros ou passagens. Eu poderia colocar mais pontos nessa lista, mas esses são suficientes. Essas características eu formulei analisando vários grupos e os seus ensinos, comparando com a Bíblia. E talvez você me considere um herético, mas eu não me preocupo com isso, sabe por quê? Quando eu estudo as Escrituras e vejo o que é a igreja e como é o cristianismo apresentado na Bíblia, eu não tenho outra opção a não ser condenar as práticas que eu citei, pois eu não encontro base bíblica para justificá-las, portanto elas não fazem parte da Igreja de Jesus Cristo. Olha, se você tem alguma característica que eu não coloquei aí, ou até mesmo não concorda com algum ponto, deixe nos comentários, mas sempre com base bíblica dentro do contexto histórico e gramatical. E assim podemos trocar alguns pensamentos, ok? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Compartilhe esse vídeo também para ajudar na divulgação. E se gostou, clique em gostei. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo, se Deus permitir. Tchau!